Tem novidades do Timão? Abraços, campeão de tudo de bom. Deixa eu falar um pouquinho sobre essa pesquisa. Semana no Corinthians é super importante. No próximo sábado a gente vai saber se o Augusto Melo será empichado de vez, né? Então, para retomar a história. Coisa de 2 meses atrás, rolou uma votação no Conselho Deliberativo e por ampla maioria, o Augusto sofreu o impeachment no primeiro turno, que seria o Conselho Deliberativo. A partir daí, naquele momento, ele já foi afastado das funções dele. E durante esses 2 meses, o Corinthians foi presidido pelo Osmar Stabile de forma interina. No próximo sábado, 9 de agosto, os sócios vão ser convidados a votar se são a favor ou contra o impeachment, tá? E o grupo da situação encomendou uma pesquisa entre sócios e apontou-se essa pesquisa que 25% das pessoas pretendem manter o Augusto. Outras 75% são absolutamente contrárias e vão votar pelo impeachment. Tá? Se esse número for confirmado, o Augusto fica fora e a partir daí há a necessidade da convocação de uma nova eleição para presidente. Nicola, mas e se o Augusto ficar? Se o Augusto ficar, a tendência é que a gente veja o Corinthians insustentável. Existem outros 5 processos de impeachment contra o Augusto por vários motivos. E a partir daí, o pessoal da situação, imagino que vai começar a votar esses outros impeachments para tornar insustentável a permanência do Augusto Melo como presidente. Eu não sou conselheiro, não sou corintiano e nem sócio, mas eu acho que não tem a mínima lógica você devolver a presidência do Corinthians a alguém que a polícia, o Ministério Público e a Justiça entendem que cometeu crimes de lavagem de dinheiro, de furto qualificado e associação criminosa, tá? Felipe Soares, Nicola, tem algum lateral direito na mira do Timão? Já existiu, vamos lá, quando o Dorival é contratado, Dorival combina com o então presidente do Corinthians, o Augusto Melo, a contratação de 4 jogadores. Ele gostaria de um atacante, de um meio-atacante, de um zagueiro e de um lateral direito. O problema é que o presidente que combinou isso com ele já não está mais no Corinthians. E os novos administradores até tentam atender à vontade dele, mas não têm conseguido diante da enorme dificuldade financeira do clube, tá bom? Boa noite, Nicola. A contratação do Vitinho no Flu caiu. Acha uma boa pro Timão? Guilherme Laveso. Ele estava perto, mas acabou que pararam de falar, né? Hoje, inclusive, há um outro nome no Fluminense mais perto de ser contratado, um colombiano. Eu não acho o Vitinho solução dos problemas do Corinthians nem do Fluminense, cara. A passagem dele pelo Flamengo foi bem ruinzinha. No Botafogo é que ele viveu melhores momentos. No futebol europeu não deu conta do recado. Enfim, não é um cara que eu confio que chegue e resolva os problemas. Pelo contrário, vejo muita dificuldade de o Vitinho ser protagonista em time grande. Não consigo acreditar nessa possibilidade não, tá? E o meio armador na mira do Timão tem o Felipe Soares. Eu conversei, sei lá, 5 dias atrás com o presidente do Corinthians, o Osmar Stabile, e ele falou que o Corinthians busca 2 atacantes. Um de driblador, um de bom no 1 contra 1, outro mais meio armador. O cara que até jogue pelo lado, mas que tenha a ideia de construção de jogo. Ele não citou o Everton Ribeiro, mas eu vou citá-lo para exemplificar o que ele estava falando. Ele quer um atacante de drible, de 1 contra 1, de velocidade, um ponta, e outro meio atacante que joga aberto, mas construa o jogo, no caso do Everton Ribeiro. Tá bom? Fagner irá voltar ao Timão, Everton, Roberto. Essa resposta vai ser dada mais para o fim do ano. O que eu posso contar é que os atuais administradores do Corinthians gostam do Fagner e entendem que o Augusto fez uma das maiores burrices ao emprestar de graça, pagando metade dos salários, tá? O Matheus Cavalcante, às 22h20, ou seja, no começo da live, escreveu assim: Nicola, a multa do Corinthians com a Ipera-Pharma, com a Neoquímica, responsável pela Neoquímica, vai cair para 70 milhões. Seria bom ir atrás de outro nome para a Arena Corinthians? E aí, às 22h23, logo depois, eu mandei mensagem para um dirigente importante do Corinthians. Alguma chance de o Corinthians trocar os name rights da Neoquímica Arena? A resposta, sim. Estamos estudando, tá? Não havia ouvido em lugar nenhum algo sobre o tema, então informação em primeira mão para vocês, tá? Amanhã vou trazer todos os detalhes dessa história. Preciso te contar agora sobre o novo escândalo descoberto no Corinthians da era Augusto Melo. Escândalo que prejudicou demais o torcedor que costumava ir ao estádio. Depois dos casos Whitebet e de uma série de denúncias nas categorias de base, o Corinthians constatou que cerca de 8 mil ingressos por partida disputada na Neoquímica Arena desapareciam.
Já se sabia que 3 mil ingressos eram usados como cortesia, mas esses outros 5 mil são uma grande surpresa. Revelação foi feita nesta sexta-feira pelo presidente do Conselho Deliberativo do clube, Romeu Tuma Júnior. 8 mil ingressos que desapareciam do mapa. É também por isso que membros do Fiel Torcedor, o programa de sócios torcedores do Corinthians, relatavam tanta dificuldade na compra de entradas. A partir do momento em que esses 8 mil ingressos deixaram de desaparecer com a saída do Augusto Melo e a entrada do presidente provisório Osmar Stabile, torcedores e membros do Fiel Torcedor têm conseguido adquirir ingressos. E uma das consequências, houve enorme acréscimo no programa de sócios torcedores. Muitos sócios torcedores voltaram a pagar mensalidades. Importante contar também que as receitas aumentaram. Queria comparar um jogo do Corinthians contra o Palmeiras do Brasileiro do ano passado contra o mais recente jogo entre Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena. Apesar de os públicos serem praticamente os mesmos, faturou-se R$800 mil a mais no jogo dessa temporada na comparação com o ano passado. E se esse número de 800 mil prevalecer daqui para frente, imagina quanto o Corinthians deixou de faturar na era Augusto Melo, imaginando que cada temporada tenha mais ou menos 40 jogos. 800 mil vezes 40 jogos e o prejuízo foi superior a 30 milhões de reais. Só para completar, Corinthians que enfrenta o Fortaleza nesse domingo na Neoquímica Arena deve ter um time bastante diferente. Na sexta-feira, Dorival Júnior treinou com 10 reservas, o único titular, o goleiro Hugo Souza. O provável Corinthians, pensando na partida de quarta-feira, o provável Corinthians contra o Fortaleza deve ter Hugo Souza no gol, Léo Maná, Félix Torres, Kaká e Angileri, Rian, Charles e Breno Bidon, Kaique, Thales Magno e Romero. Hora de falar sobre o Corinthians, vou colocar fim a um mistério criado pelo Timão nos últimos dias. Os corintianos que estiveram recentemente na Neoquímica Arena se depararam com um cronômetro regressivo com uma série de números gigantes. Já deu para perceber que a contagem regressiva fazia referência a 1º de janeiro de 2030. Mas qual o motivo desse painel e dessa contagem regressiva? É sobre isso que eu quero tratar agora. O Corinthians criou um pacto para ter um futuro sustentável. E uma série de ações foram criadas para garantir solidez financeira para o Corinthians, para que em 2030 o Timão chegue saneado e capaz de investir mais do que todos os clubes de futebol no Brasil. Esse projeto vai ser apresentado com mais detalhes antes da partida contra o Fortaleza, marcada para as 4 da tarde desse domingo na Neoquímica Arena. Vai haver uma apresentação dos dirigentes corintianos e a gente vai entender mais detalhes. Mas essa contagem regressiva já dá para dizer que faz parte de um pacto para um futuro sustentável no Timão. Corinthians que passa por enormes dificuldades financeiras é hoje dono da maior dívida no futebol nacional, cerca de 2,5 bilhões de reais. Há uma série de ideias, entre elas de criar um fundo de investimentos para pagamento da Neoquímica Arena. Há também torcedores sugerindo a criação de uma SAF que envolva apenas torcedores do clube, enfim, uma série de debates e a gente vai entender um pouquinho mais das estratégias dos dirigentes alvinegros a partir dessa tarde. Bora falar agora sobre o Corinthians. Existe alguma chance de Memphis Depay aceitar a redução salarial? Vários setoristas do Corinthians têm afirmado que o Timão tenta convencer o Memphis a aceitar uma redução nos seus vencimentos para continuar no clube. Já quero deixar bem claro para todo torcedor corintiano, essa chance inexiste. O Corinthians nem vai propor algo nesse sentido, porque sabe que Memphis e seus representantes consideram a ideia absolutamente maluca. Imagina que você é contratado por uma empresa e em determinado momento essa empresa pede que você reduza os vencimentos, os bônus, é óbvio que você não vai aceitar. E o Corinthians pode, nesse momento, rescindir o contrato ou dispensá-lo. Nos dois casos, teria a obrigação de ressarcir o Memphis Depay com os vencimentos até o fim do vínculo. O contrato só se encerra em julho de 2026. Essa hipótese também está completamente descartada. Então, hoje, a possibilidade e a disposição do presidente interino do Corinthians, o Osmar Stabile, é de torcer para que apareça uma proposta do exterior. Nesse caso, se o Memphis Depay concordar com a negociação, o Corinthians fica com 5 milhões de euros. Nicola, mas se o Memphis propor uma rescisão de contrato amigável,
dá para dizer que o Corinthians também aceitaria. Mas o Memphis é quem não quer rescindir o contrato sem ter outra proposta em mãos, até porque no Timão ele fatura 6 milhões de reais por mês. Eu havia contado para vocês de forma exclusiva nesse domingo que no mês de agosto em especial será um enorme problema para o Corinthians deixar as contas em dia com o Memphis. É que além desse custo mensal de 6 milhões, o Timão também terá a obrigação de pagar 2 bônus previstos no primeiro ano de contrato. São 6 milhões e 300 mil pelo número de jogos, ele conseguiu atingir o limite máximo de prêmio, tem também a premiação por gols e assistências. Nesse momento, o Memphis tem direito a mais 4 milhões e 700 mil por 29 gols barra assistências. Se ele marcar um gol ou der uma assistência na partida contra o Palmeiras, quarta-feira, no último jogo, durante esse período de primeiro ano de contrato, o Memphis, em vez de 4 milhões e 700 mil de bônus, com gols e assistências, pula para 6 milhões e 300 mil. Então o que é certo é que, nesse momento, o Corinthians tem um custo com o Memphis de 17 milhões de reais para o mês de agosto. Se ele fizer gol ou der assistência, esse custo passa para 18 milhões e 600 mil reais. Quero te atualizar agora sobre o Corinthians, que está tentando a antecipação mais uma, agora de 57 milhões de reais, junto à LFU, a Liga Forte União. Aquele grupo que contratou ou fechou com o Corinthians os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. Seriam 27 milhões de reais de receita variável do Campeonato Brasileiro desse ano, além de 30 milhões de reais de empréstimo. Para conseguir esse empréstimo, o presidente Osmar Stabile deve ter de prorrogar o contrato com a LFU até 2030. O Stabile gostaria, antes de assinar esse acordo, que houvesse a possibilidade de redução do tempo do contrato caso o Corinthians devolvesse esses 30 milhões de reais emprestados. Por que que o Timão está em busca de empréstimo? Cheguei a contar para vocês num vídeo da semana passada que o Corinthians precisa de 200 milhões de reais em novas receitas para conseguir cumprir todos os seus compromissos com o elenco nessa temporada. O mês de agosto é o mais caótico. Somente com o Memphis Depay há uma dívida de mais ou menos 17 milhões de reais, entre salários, direitos de imagem, luvas e 2 bonificações. Até por isso, o Corinthians pede à LFU o adiantamento desses 57 milhões para o mês de agosto. Para obter esses 200 milhões de reais, além dos 57 milhões da LFU, o Corinthians também já tem a garantia de mais 50 milhões de reais da Nike. Uma venda de um atleta, que pode ser o Breno Bidon, ajudaria a completar essa receita, além de buscas por novas oportunidades de mercado. Agora de falar sobre o Corinthians, informação exclusiva. A Câmara Nacional de Resolução e Disputas advertiu o Corinthians pelo atraso no pagamento dos credores. Vale a lembrança de que no início do ano a CNRD garantiu um enorme acordo para o Corinthians com todos aqueles que cobravam na Câmara dívidas do Timão. Esse acordo é extremamente vantajoso ao Corinthians e permite ao clube pagar em 6 anos, sem juros e correção e com parcelas trimestrais, esse valor acordado, cifras bastante altas. Pois bem, o prazo para a primeira parcela vencia no dia 17 de julho. O Corinthians acabou entendendo que daria para pagar até o dia 22 de julho, data em que precisaria apresentar os boletos para a Câmara Nacional de Resolução e Disputas. Posso assegurar para vocês que o Corinthians pagou a todo mundo, mas teve gente recebendo entre os dias 23, 24, 25 e até 28 de julho. Conversei com 2 dos credores do Corinthians que receberam essa grana somente no dia 28. E saiu nessa sexta-feira a advertência da Câmara Nacional de Resolução e Disputas ao Corinthians por conta do atraso no pagamento da primeira parcela. Tudo foi pago, mas fora do prazo. E a partir de agora, se reincidir no atraso a partir da segunda parcela, o Corinthians não sofre mais advertência e sim o transfer ban, aquela punição que o impede de contratar jogadores. A sorte do Corinthians, nesse caso, é de que a próxima parcela só vence em 3 meses, pouco mais de tempo para que o Corinthians consiga recuperar suas finanças. Só para completar, em relação ao Timão, o Corinthians quitou integralmente a parcela que devia ao Flamengo pela compra de Mateuzinho, jogador comprado no ano passado por 4 milhões de euros. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.